Agora nós vamos falar uma coisa, uma novidade aí, que é o Haifu, né? Você vai falar, o Edson vai falar. O que é o Haifu e para onde caminha as indicações com Haifu na doença de Parkinson? Tá, então vamos primeiro falar sobre neuromodulação. Você gosta de chá? Eu, mais ou menos. Não, tá. Vamos pensar numa pessoa que ama chá. Só que, digamos assim, uma pessoa que gosta de tomar um chá verde, mas não gosta da sensação amargo do chá verde. A pessoa vai lá e coloca um produto doce, um adoçante ou um açúcar. Tá. Quando ele faz isso, aí ele toma, nossa, tá agradável. Aí ele tem prazer de tomar o chá. Você tirou o amargor do chá? Não. Não. Você fez com que o cérebro priorizasse um estímulo doce e inibisse aquele estímulo. Neuromodulação é você mudar prioridades. É você modular e modificar a função. Palidotomia é neuromodulação. Bem, você fazer, por exemplo, uma medicação... Você fazer, por exemplo, utilização de um medicamento, rotigotina ou pramipexol, e que tem o efeito similar ao efeito da dopamina, é modulação. Você está modulando quimicamente o cérebro. Então, a neuromodulação é uma palavra muito mais ampla do que meramente uma corrente elétrica aplicada. Neuromodulação é tudo que modifica as áreas e funcionamentos do cérebro e prioridades. É quando você tem dor... Isso. Por isso você bota o tato para a prioridade ser ver o tato e passar a dor, né? Por isso que massagem, acupuntura, exercício físico são técnicas de neuromodulação. No caso da acupuntura, uma técnica invasiva de neuromodulação. E o exercício físico, uma técnica não invasiva de neuromodulação. Mas você falou sobre o Haifu. O Haifu é um sistema que foi criado para você fazer uma ablação sem invadir. Vamos lá, vamos traduzir isso. Vamos começar um pouquinho da história das guerras. Quando se passou a esses submarinos que pudessem torpedear navios, tá? Então um submarino atirava e acertava um navio. E o navio começava a afundar, aí os marinheiros pulavam na água. E um segundo torpedo atingia o navio. O que acontecia? Muitos daqueles marinheiros que estavam na água morriam. Morriam por explosão de vísceras internas. Vocês que lidam com ultrassom sabem isso muito mais do que eu. Desculpa, assim, estou ensinando sim. bispo a rezar missa. Entende? Então, assim, o Haifu... Peraí, se você utilizar e você controlar essa onda, colocando essa onda de uma forma muito intensa, num ponto focal pequenininho de 2, 3, 4 milímetros, eu consigo fazer uma ablação daquela região, ou seja, eu consigo modificar a função daquela região, mas sem invadir. Você não penetra o crânio. O Haifu, você coloca um aparelho de estereotaxia, vai para um aparelho de ressonância, já fez uma tomografia para poder medir a densidade óssea do crânio, se acopla as duas imagens, como se faz numa cirurgia estereotática de um DBS, por exemplo, e no aparelho de ressonância você programa o sistema para poder atingir aquele feixe de ultrassons por 1030... Feixe de ultrassom, são 1032, não é elétrico. Não, né? São 1032 transdutores de ultrassom que convergem para um único ponto. Muita energia, né? É muita energia convergindo para um outro ponto e essa energia pode ser controlada porque você mede e vê a temperatura na hora e o neurologista está lá examinando a pessoa na hora. Então é um procedimento no qual você faz a interrupção dessa via, você faz a modificação dessa via, você introduz uma ablação, mas você não invadiu o crânio da pessoa. Você não precisou de abrir, enfiar um eletrodo, passar por baixo da pele ou fazer uma palidotomia também, que você faz por estereotaxia, mas você tem que invadir. Tem que invadir. Mais ou menos, acho que você usou uma ilustração na tua aula,
para concentrar energia, quando a gente fazia aquelas maldades, quando era moleque, que pegava uma lente e concentrava em cima de uma formiga, né? Para matar a formiga assada. Eu nunca fiz isso. Haifu significa... Ele botou essa ilustração na aula dele, acho que ele fazia isso. Ou para acender um fósforo. Acender um fósforo. Não, aí já... Bom, Haifu significa no inglês, Hai, o H, né, significa alto, I de intensity, ou seja, intensidade, F, né, de Fu, né, F de focus, e U de ultrasound, ou seja, ultrassom focado de alta intensidade, ou seja, é uma técnica em que se, como o Kleber falou, em que se foca a energia do ultrassom, porque a energia do ultrassom, se ela estiver espalhada, né, cada feixe tem a sua energia, mas quando nós focamos em um único ponto, né, todas as energias se somam, ou seja, nós conseguimos dar uma grande carga de energia num único ponto. Né? Aí, mais ou menos nos anos 80, 1980 foi a publicação, né? Nos anos 80, descobriram que o ultrassom, a energia de ultrassom, ou seja, energia mecânica na frequência de ultrassom, ele consegue passar a barreira óssea craniana. Nossa, quando descobriram que a energia do ultrassom consegue passar e nós conseguimos analisar essa energia, né? A ultrassonografia transcraniana se desenvolveu. O Rony Asli de lá na Suíça, né? Isso, por isso que o Doppler transcraniano se desenvolveu muito, né? Inclusive a ultrassonografia transcraniana para gânglios da base de substância negra, para diagnóstico diferencial entre doença de Parkinson e parkinsonismo atípico, né? Se desenvolveu nos últimos anos e, concomitantemente, as cirurgias por ultrassom focado começaram a se desenvolver. Aí, inicialmente, conseguiram verificar que se consegue produzir lesões até relativamente grandes. No início foi em animais de experimentação, só que não dava previsibilidade do local. Só que recentemente, de anos para cá, conseguiram focar, e não somente focar, monitorar o local do foco, monitorado por ressonância magnética e, portanto, dos diferentes núcleos, e monitorado por uma sequência na ressonância magnética que se chama sequência de termografia, ou seja, uma sequência que se consegue medir a temperatura do núcleo cerebral que nós estamos focando a energia. Ou seja, nós transferimos para determinados núcleos que nós queremos do cérebro uma quantidade de energia capaz de elevar a temperatura e provocar a coagulação das proteínas desse núcleo, né? Que o sem Kleber, lesar as estruturas ao redor, né? Que o Kleber explicou como ablação. Isso é ablação. Ou seja, nós aumentamos a temperatura do tecido, provocamos uma ablação, ou seja, a desnaturação das proteínas e, portanto, nós provocamos sem precisar cortar a cabeça e sem precisar furar o crânio, nós chegamos no núcleo através da energia de ultrassom, né, numa precisão milimétrica. Por quê? Porque durante a cirurgia, o neurocirurgião ele consegue monitorar onde que ele está esquentando, qual núcleo em que ele está promovendo aumento da temperatura, e caso o foco esteja em outro ponto, nós paramos a cirurgia e nós reprogramamos como a energia de ultrassom, o feixe de ultrassom vai entrar para o espaço intracraniano. Então, até agora, como o Kleber falou, os núcleos que nós podemos atingir são os núcleos mais profundos, justamente os núcleos que nós precisamos, né? Então, é possível nós chegarmos no núcleo subtalâmico, é possível nós chegarmos nos núcleos talâmicos. Por isso que o tremor essencial é uma indicação importante. É a indicação clássica. Isso, nós conseguimos fazer capsulotomia na região da comissura anterior, né? Que é uma das indicações para transtorno obsessivo compulsivo. Cirurgia psiquiátrica. Isso, né? Que não se consegue
tratar medicamentosamente e não se consegue controlar com psicoterapia, mais tratamento medicamentoso. A cirurgia é uma das possibilidades. Claro, tudo atualmente dentro de protocolos de pesquisa bem estabelecidos e rígidos. Tá? Nós falamos de ultrassom, nós falamos de corrente elétrica e para finalizar a gente podia falar de corrente magnética, né? Só uma coisinha com relação ao ultrassom, que a grande vantagem do HIFU é que você pode testar. Porque como a lesão ali é feita por temperatura que aumenta, você faz uma primeira lesão que os neurônios param de funcionar, mas não são destruídos. Você faz uma temperatura controlada, digamos, 42, 44 graus e examina. Se a pessoa não tiver nenhum efeito, aí você faz a aplicação para poder provocar a lesão por temperatura. Perfeito, porque inicialmente você pode transferir uma carga de energia que dá somente uma parada funcional. Aí, estando no local, clinicamente falando, aí sim podemos transferir uma carga de energia para promover a lesão. Ou seja, antes de nós lesarmos, nós sabemos onde que nós estamos através da termografia e nós também podemos transferir uma carga de energia para modificar a função. E nós fazemos o exame neurológico no paciente e uma vez estando funcionalmente no ponto adequado, aí sim nós podemos lesar. Interessante que o paciente sempre participa da cirurgia, né? É por isso ele é altamente participativo. A gente sempre comenta, olha só, nessas cirurgias você não é paciente. Não é o ator principal. E você não é o ator principal, né? O ator principal é o paciente, né? Ele que vai dizer, melhorei, não melhorei. Vamos falar agora da magnética, do TMS. Tem indicação de TMS? Explica rapidamente, pessoal, o que é TMS, como é que você aplica o TMS no paciente com Parkinson? Na verdade, o TMS, você gera um campo magnético. Energia magnética. Magnética. Só que tem que lembrar o seguinte, a própria luz e a própria corrente elétrica, elas são eletromagnéticas. Então, quando você gera um ponto focal magnético, naquele ponto focal você modifica a corrente elétrica. Então, como o cérebro é uma circuitaria eletrônica, digamos assim, ele pode ser modificado através de aplicação de campo magnético. Campo magnético na superfície. Sim. Com uma penetração que pode ser modulada, controlada. Tem algumas indicações, sim, algumas indicações dentro do contexto de reabilitação, porque isso é importante. Às vezes um doente que tem uma dificuldade para caminhar, que você pode fazer uma estimulação da área que complementa o movimento na superfície do cérebro, facilitando esse movimento e facilitando o trabalho de reabilitação. Você pode utilizar esse sistema, por exemplo, de estimulação magnética no doente que, como secundariamente ao Parkinson, tem um quadro de depressão. Você utiliza, inclusive, é liberado pela agência reguladora no Brasil para tratar depressão. Para tratar depressão. Sim, depressão é a indicação clássica. É a indicação clássica. Porque, TMS, exato, você modifica temporariamente aquela função, você otimiza a medicação e otimiza a reabilitação. Então, ele pode ser aplicado no cerebelo, por exemplo, para pessoas com dificuldade para caminhar, em que você modifica ali o funcionamento do cerebelo, e esse funcionamento não é um funcionamento destrutivo. É uma alteração em que você gera uma corrente que estimula aquela função, ela vai se tornar mais ativa, mais ávida por conexões e pelo funcionamento, e aí, por incrível que pareça, a repetição disso daí pode fazer com que a plasticidade cerebral se modifique, criando um aprendizado. Olha só, ele reaprendeu o que ele esqueceu, ele esqueceu. Que é marcha, enfim, outros movimentos automáticos. Muito legal. E quem sabe aí no futuro, se a gente repetir o podcast daqui a uns 5, 6 anos, a gente vai falar do Low-Fu também, né? Que é o ultrassom, também é ultrassom como o TMS, né? Baixa intensidade, que também pode provocar modificações das funções. Eu e o Edson, a gente faz Doppler transcraniano há muito tempo. E às vezes a gente está fazendo exames com a onda de ultrassom lá, o cara começa a dormir, fica mais relaxado. Quer dizer, até aquela onda pode modificar alguma coisa, né? E existem certos protocolos, a gente não pode, por exemplo, ficar com um transdutor de 1 MHz muito tempo no cérebro, porque esquenta, a gente sabe que esquenta.
e pode modificar a punção. Ou seja, nós temos vários efeitos dessas diferentes ondas que a gente falou. Falamos de elétrica, falamos de ultrassom, falamos de magnética.